Bom dia, querido, Shalom. Que a graça e o poder do Senhor esteja sobre a sua vida. Gente, vocês estão preparados para viver um outubro maravilhoso? Cheio da graça de Deus, do poder de Deus. Você vai prosperar muito nesse mês. Quantos tomam posse? A saúde do Senhor estará continuamente na sua casa. A paz, a alegria, a prosperidade. Haverá provisão do céu sobre a sua casa. E você vai se alegrar no Senhor a cada dia. Amém? Quantos recebem? Diga, eu recebo. Estão prontos para votar hoje? Olha, não abra mão de um direito tão importante. É importante que nós entendermos que nós votamos porque nós queremos eleger o prefeito que vai comandar a nossa cidade nos próximos 4 anos, os vereadores que vão comandar a nossa cidade nos próximos 4 anos, e faremos isso com muita consciência e com muita responsabilidade. Amém? Não vote porque você acha a pessoa legal. Vote em alguém que você vê que tem proposta e que tem visão para a nossa cidade. Amém? Não vote em alguém que te deu telha, que te deu uma cesta básica. Mas vote em alguém que realmente tem um coração para fazer um governo do justo. Amém? Eu quero nessa manhã ministrar. Eu ia falar que eu ia fazer uma palavra rápida, mas depois incumprida, então eu não vou falar. Mas eu pretendo não demorar. Mas se demorar é porque demorou, tá bom? Eu quero ministrar nessa manhã sobre o tema movendo-se pelo sobrenatural. Diga, movendo-se pelo sobrenatural. Eu quero que você abra a sua visão nesta manhã, porque nós vamos compreender um pouquinho sobre o sobrenatural. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos mover no sobrenatural. Nós precisamos, um dia eu preguei sobre o sobrenatural é natural, mas é sobrenatural. Então diga, o sobrenatural é natural, mas é sobrenatural. Diga mais uma vez, o sobrenatural é natural, mas é sobrenatural. Nós precisamos entender isso, que para nós cristãos... Ô Jodi, esse fio aqui vai me derrubar ainda, hein? Nós precisamos entender, queridos, que nós como igreja, quando falamos sobre o sobrenatural ele precisa se tornar natural na vida do cristão. Diminua um pouquinho esse aqui, só um pouquinho. Então o sobrenatural ele precisa se tornar natural na vida do cristão. Na vida do ímpio, o ímpio vive no natural. Mas o cristão precisa aprender a se mover no sobrenatural. Mas esse sobrenatural, ele precisa se tornar natural em nossas vidas, porque nós nos movemos sempre no sobrenatural. E eu quero que você hoje aprenda, entenda sobre esse segredo. Movendo-se pelo sobrenatural. 2 Reis, capítulo 6, verso 15 e 17, um texto muito conhecido, muito pregado. E eu quero meditar com você um pouquinho sobre esta passagem de Eliseu e o seu servo. A Bíblia conta aqui em 2 Reis, capítulo 6, 15 e 17. E o servo do homem de Deus levantou-se muito cedo e saiu, e eis que um exército com cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu servo lhe disse: meu senhor, o que faremos? E ele respondeu, Eliseu: não temas, porque mais são os que estão conosco. Diga, os que são conosco. Diga, os que estão conosco, do que aqueles que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Pai, que nesta manhã o Senhor abra a nossa visão espiritual, para que possamos entender esta palavra e para que possamos praticar esta palavra. Que nesta manhã, Pai, esta palavra entre no nosso espírito e nos leve a ser movidos pelo sobrenatural. Que a visão espiritual se abra para que possamos ver. É a minha oração nesta manhã, no nome de Jesus. Amém.
Esse texto, queridos, um texto tão conhecido, ele conta aqui a história sobrenatural vivida pelo profeta Eliseu e o seu servo. Belo dia pela manhã, o servo de Eliseu levanta bem cedo e quando ele sai de casa, ele olha e ele vê que eles estavam cercados por um exército numeroso de inimigos. E a Bíblia diz que naquele momento, quando aquele jovem, ele olha para aquela situação, a primeira coisa que vem no coração dele é medo, é pavor, é insegurança. Talvez, queridos, as mesmas coisas que muitas vezes acontecem conosco quando nós saímos e nós olhamos e nós só vemos problemas, dificuldades. Nós só vemos problemas dentro de casa, problemas dentro do casamento, problemas financeiros, problemas com família, problemas de saúde. A primeira reação que vem no nosso espírito é medo, é insegurança, é pavor, é pânico. E a Bíblia diz que foi exatamente o que o servo fez. Ele olha para aquela situação com os olhos naturais, e a única coisa que ele conseguia ver com os olhos naturais eram dificuldades, eram inimigos e barreiras. E a Bíblia diz, queridos, que ele volta para dentro de casa e ele olha para o profeta Eliseu e ele fala: e agora? O que nós vamos fazer diante de toda essa situação? Nós estamos totalmente cercados, não há saída. Eles estavam vivendo o verdadeiro ditado, estava no beco sem saída. Algum momento na sua vida você já se viu no beco sem saída? Que você olhou e falou assim: ó, não tem como, não tem mais solução, não tem mais meio de sair daqui. A visão natural, queridos, é totalmente da visão sobrenatural. A visão natural daquele jovem era: não há solução, não tem saída, não tem mais esperança. E a Bíblia diz que quando ele fala isso para o profeta Eliseu, o que o profeta fez? O profeta entrou em pânico e falou: não, vamos convocar aqui, vamos começar um tempo de oração, de batalha espiritual, vamos começar a pular, vamos começar a gritar, vamos começar a fazer algo diferente. Foi isso que ele fez? O que ele fez? A oração do profeta, queridos, em nenhum momento foi: Senhor, nos manda recursos, Senhor, nos dá saídas, Senhor, faça algo diferente. Não, a oração do profeta simplesmente foi: Senhor, faça com que o jovem veja o que eu já vejo. Faça com que o jovem, esse jovem, meu servo, abra a sua visão e veja, não com a visão natural, mas veja com a visão sobrenatural. A oração dele não era para Deus mudar uma situação, porque ele já via a situação mudada. Em nenhum momento o profeta estava olhando com a visão natural, porque na visão natural não tinha solução, mas na visão sobrenatural ele sabia que maior era o número de exércitos que estavam com eles do que contra eles. Então, queridos, eu quero que nesta manhã você abra o seu entendimento para que você decida se mover não no natural, mas se mover no sobrenatural. Porque quando nos movemos no natural, nós não vemos saída, mas quando nos movemos no sobrenatural, nós damos um salto sobre a razão e entramos num novo nível em Deus. Então foi exatamente isso que o profeta fez. O profeta em nenhum momento, queridos, ele viu derrota. Diante da visão natural existia uma derrota iminente, mas dentro de uma visão sobrenatural existia ali uma vitória sobre eles. E a minha pergunta nesta manhã, queridos: nós temos caminhado nessa terra, o nosso dia a dia, dentro de uma visão natural ou dentro de uma visão sobrenatural? E a resposta é muito fácil. A resposta é: o que você tem visto? Se você só tem visto dificuldades, problemas, afrontas, lutas, batalhas, isso quer dizer, queridos, que a sua visão é natural. Mas se você tem visto o agir de Deus, se você tem visto o mover de Deus, se você tem visto o poder de Deus, isso quer dizer que a sua visão é uma visão sobrenatural. Diga: a minha visão, diga bem forte, a minha visão é natural ou sobrenatural?
Para que você entre no sobrenatural, você vai precisar, primeiro, ver além do natural. Diga, ver além do natural. Segundo, agir por fé. Diga, agir por fé. E você precisa se mover pelo poder de Deus. Não existe, queridos, vivemos ou agirmos ou nos movemos no sobrenatural sem primeiro nós termos uma visão além do natural. Não tem como nós vivemos o sobrenatural sem agirmos por fé. Não tem como nós vivemos o sobrenatural se nós não agirmos no poder de Deus. Não tem como. Então eu quero que nesta manhã você saia daqui hoje decidido a viver, a se mover pelo sobrenatural. E que você comece a falar por aquilo que você vê, não no natural, mas aquilo que você vê no sobrenatural. Diga, o sobrenatural precisa se tornar natural, mas é sobrenatural. E aqui eu quero te dar 3 ensinamentos para agirmos no sobrenatural, dentro desse texto. A primeira coisa, se eu quero me mover no sobrenatural, eu preciso abrir os olhos espirituais para o sobrenatural. Diga, abrir os olhos espirituais para o sobrenatural. Então a primeira coisa, quando você olha aqui logo no verso 17, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. Diga, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então a primeira coisa, se eu quero me mover no sobrenatural, eu preciso abrir os olhos espirituais. Eu preciso abrir a minha visão espiritual para que eu veja o que os olhos naturais não são capazes de ver. Então nós encontramos aqui um servo, um homem que estava totalmente assustado, porque o que ele via era um exército de inimigos que cercava a cidade. A minha pergunta que eu faço para você hoje, meu irmão, é: o que você tem visto? Quando você olha para a sua família, o que você vê? Quando você olha para as suas finanças, o que você vê? Quando você olha para o seu casamento, o que você vê? Quando você olha para a sua saúde, o que você vê? Se você tem visto apenas dificuldades, lutas, batalhas, adversidades, isso quer dizer que os olhos espirituais ainda não foram abertos. Isso quer dizer que ainda você tem olhado com olhos naturais. Porque os olhos naturais, eles veem problemas dentro do casamento. E faz com que você se torne um homem turrão, uma mulher da mesma forma rixosa, que não quer mudança. Quando você olha com a visão natural, você olha para um filho perdido, e ao invés de você ver esse filho já voltando para Deus, você vê ele se afundando. Você olha para as suas finanças e você fala: olha, eu sou limitado, eu não tenho recurso, e você se torna uma pessoa paralisada, porque você olha com os olhos naturais. Você olha para um diagnóstico médico e dependendo daquilo que o médico falar, se você olhar com a visão natural, você vai sentir que o que o médico disse é a verdade. Então nós podemos abrir os nossos olhos espirituais para ver. E é interessante, queridos, que esse jovem, ele não via. Mas quando o profeta ora para ele e pede a Deus para que Deus abrisse os seus olhos, a Bíblia diz que o servo, seus olhos foram abertos, e ele percebeu muito mais anjos, que o exército de anjos é muito maior do que os inimigos que se levantavam. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Os teus olhos naturais dizem que os seus problemas são maiores, mas os olhos da fé diz que o que Deus já fez na sua vida é muito mais poderoso. Os seus olhos naturais é capazes de olhar e ver as dificuldades e os problemas, mas os olhos sobrenaturais é capaz de ver todos os problemas resolvidos, porque Deus já deu ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles já estão se movimentando para mudar a sua vida. Então eu preciso começar a abrir a minha visão espiritual.
Tem muitos homens e mulheres de Deus que hoje precisam aqui da oração de Eliseu. Deus, abra os olhos deste homem, abra os olhos desta mulher, abra os olhos desse jovem, abra os olhos para que eles vejam. Para, meu irmão, de ficar vendo fracasso no seu casamento todos os dias. Para de ficar vendo derrota todos os dias. Para de confessar essas misérias todos os dias. Abra os olhos sobrenaturais. Às vezes, queridos, nós saímos e as circunstâncias, elas parecem não serem favoráveis. Nós colocamos o nosso olhar para fora e parece que estamos cercados de problemas. Estamos cercados de situações adversas. Mas quando os olhos são abertos, nós começamos a viver um novo tempo em Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o sobrenatural, ele está sempre ao nosso redor. Diga, o sobrenatural estará sempre ao nosso redor. Mas para vê-lo nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos de oração, nós precisamos de comunhão. Às vezes, queridos, tem áreas em nossas vidas que estão totalmente enroladas e nós precisamos do mover de Deus, para que Deus abra os nossos olhos, para que possamos ver. Um dia Paulo, ele fala para a igreja lá em Éfeso, e ele faz a oração semelhante a essa. Olha lá, Efésios capítulo 1, verso 18. Olha o que Paulo diz: oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Diga, iluminados. A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo fala: olha, a minha oração é que os olhos do coração de vocês se abram e sejam iluminados, clareados, para que vocês vejam a esperança para o qual o Senhor te chamou. Meu irmão, entenda uma coisa: Deus não te chamou para uma vida de fracasso, Deus não te chamou para uma vida de derrota, Deus não te chamou para uma vida aquém daquilo que Ele estabeleceu para a sua vida. Deus te chamou para ser rei e sacerdote, Deus te chamou para ser profeta nessa nação, Deus te chamou para mudar as circunstâncias da tua casa, Deus te chamou para mudar as circunstâncias da sua família, Deus te chamou para mudar as circunstâncias do seu bairro, Deus te chamou para mudar a situação da sua cidade. Você consegue entender isso? Há 2 anos atrás, eu comprei uma casa. E quando eu fui comprar essa casa, era uma casa bem simples, e ali morava um médico do Hospital do Câncer. Mas quando eu entrei naquela casa, o que eu reparei? O médico trabalhava todos os dias, tinha o seu motorista que ficava na casa o dia todo, e ele vinha à noite apenas para dormir, e final de semana ele ia para uma outra casa dele, numa outra cidade. Mas quando eu comprei essa casa, a primeira coisa que eu reparei, eu entrava assim na casa e falava: gente, que casa suja. Nem parece um médico que mora aqui, meio estranho o negócio. Mas tudo bem, compramos a casa, reformamos a casa. Tirei 19 caçamba de entulho, quebrando paredes, reformei a casa, ficou uma casa legal. Mas esses dias eu estava orando, e o Espírito Santo começou a abrir a minha visão espiritual para entender algumas realidades espirituais. E uma das coisas que eu percebi, queridos, que na minha casa existem ali 2 árvores lindas, que não crescem. Tem uma estatura mais ou menos assim. Eu falei: será que essa árvore é filha de Anão? Porque não cresce, ela fica cheia, bonita, você poda, fica legal. Contratamos um jardineiro, e do lado da piscina mandamos plantar 6 plantas, que eu não sei o nome. Qual que é o nome daquilo? Eu não sei, é um trem que sobe. É uma planta que sobe, toma o muro. Eu falei: gente, vai ficar bonito aqui, né? Coloquei 9. E aí eu percebi que faz o quê? Quase 1 ano, se eu não me engano. Quase 1 ano que eu plantei essas plantas.
E eu percebi que essas plantas não crescem. Esses dias eu estava andando ali, olhei para elas e falei assim, gente, por que essas plantas não crescem? Já era para ter subido aqui, tomado muro, mas não cresce. Mas tudo bem, falei, deve ser, a Solange precisa adubar, precisa fazer alguma coisa, tá bom. Mas esses dias eu levantei pela manhã, fiz a live, depois comecei a orar e o Espírito Santo falou, você precisa começar a governar aqui e na sua rua. E aí eu olhei que na rua que eu moro, existem 3 casas, a minha e mais 2 casas. A minha casa era feinha, agora ficou bonitinha. A casa do lado está abandonada há muito tempo. Uma pessoa comprou, começou a reformar, abandonou e está abandonada. A casa da esquina, não para ninguém lá. Esses dias a dona tocou no meu interfone. Entraram na minha casa, roubaram o ar-condicionado. Eu falei, mas o inquilino saiu de novo. São as 3 casas. Diante da minha casa tem a mansão do Sopa. Já ouviu falar da mansão do Sopa? Onde fizemos belos encontros com Deus lá. Maravilhosos, que era uma casa linda, abandonado. E olha que foi um palco de muitos encontros. E um dia eu entrei lá naquela casa com o Magno. Aquela sauna, lembra a sauna que a gente tomava sauna depois dos encontros? Tem uma árvore dentro. Cresceu uma árvore. A casa destruída, abandonada. A casa de frente a esta casa mora uma pessoa que levou um tiro. E o Espírito Santo começou a mostrar para mim, falando, olha, você precisa governar sobre este local. E quando eu ouvi aquilo, eu chamei a Solange, vamos começar a guerrear aqui, vamos começar a andar, eu vou mudar a realidade deste local, porque eu creio no sobrenatural. E queridos, começamos a ungir a nossa casa, comecei a andar no bairro, eu saio para passear com a minha cachorra, paro em frente àquelas casas abandonadas, vou orando, vou em frente à mansão do Magno, vou orando, porque eu estou agora decidido que nós vamos mudar a realidade espiritual daquele local. Porque Deus nos colocou para reinar, para governar. Deus nos colocou para mudar a realidade espiritual. E queridos, a minha visão espiritual se abriu para ver uma realidade que estava acontecendo ali no meu bairro. As plantas da minha casa, a situação das casas do lado da minha casa. E agora eu estou decidido, e eu disse, olha, nós vamos mudar essa realidade espiritual. Esses dias eu estava brincando com a Solange, eu falei assim, vou comprar uma lata de 18 litros de óleo, vou sair aqui untando. Vai ser não ungindo, vai ser untando aqui esse bairro todo, porque eu decidi que vai mudar, e vai mudar. E vai mudar por quê? Porque eu sei que eu fui chamado por Deus para mudar a realidade espiritual do lugar que eu estou inserido. Não vai ficar. Então, se lá atrás existia alguma maldição, se lá atrás existia algum peso espiritual, agora vai sair, porque agora está morando naquele lugar um governante, e o governante ele muda a realidade espiritual da onde ele está inserido. Nós precisamos começar a mudar realidades espirituais, queridos, das nossas empresas. Porque às vezes você está vendo a empresa emperrada, não vai, e você forçando o negócio e não vai. Você precisa orar, Deus, abra minha visão para que eu veja, abra minha visão para que eu enxergue, abra minha visão para que as coisas mudem. Tem gente, queridos, que está há 30 anos numa pindaíba terrível, e não consegue entender, abrir a visão espiritual, que precisa quebrar alguma coisa, precisa mudar alguma realidade, precisa entender quem você é em Cristo Jesus, que você foi chamado, e agora os seus olhos precisam ser abertos, para que você veja, para que você entenda quem Deus é na sua vida, e o que Deus deseja fazer na sua casa. Nós precisamos começar a viver o sobrenatural. Mas o sobrenatural, ele começa com a percepção espiritual. Diga, percepção espiritual. Marido, para de ficar brigando com a tua esposa, vai orar, meu irmão. Fica lá brigando, lutando, não, mas eu tenho razão, meu irmão, não importa quem tem razão, vai orar, meu irmão. Mas eu preciso mudar de emprego, eu preciso agora de um novo emprego. Meu irmão, vai orar e buscar de Deus. Deus, abra os meus olhos espirituais para que eu veja.
Para de ficar brigando, lutando com seus filhos, meu irmão. Você vem para a igreja, não vou, vai, não vou, vai, não vou, vai, não vou, meu irmão. Abra os olhos espirituais e começa a ter percepção espiritual e muda isso na realidade espiritual. Para de ficar lutando com armas naturais. Nós precisamos abrir a nossa visão espiritual, uma dimensão espiritual, para mudar a realidade da onde nós estamos vivendo. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Põe a mão nos seus olhos e diga: Deus, abra minha visão. Fala: abra os meus olhos espirituais. Ah, querido, o mundo espiritual, o sobrenatural, ele está presente, mas ele precisa ser discernido. Olha aqui para mim, precisa ser discernido o que está acontecendo. Nós precisamos de discernimento. Busca discernimento para o seu casamento, discernimento para a situação dos seus filhos, discernimento para a sua vida financeira. Busque discernimento. Abra sua visão. Aquele moço, ele só via problemas e dificuldades, e talvez seja a sua vida. Eu só vejo lutas, eu só vejo batalhas, eu só vejo dificuldades. Então Deus abra a visão espiritual deste homem, desta mulher, para que ele veja o que ele foi chamado para governar e para transformar a realidade no qual ele vive. Diga: Senhor, eu tomo posse. Segunda verdade: como que nós podemos nos mover no sobrenatural? Nós precisamos de uma fé em ação. Nós precisamos nos mover apesar de circunstâncias visíveis. Diga: fé em ação. Diga mais forte: fé em ação. Primeira coisa, eu preciso o quê? Que a visão espiritual se abra. Esta precisa ser a sua oração, para que você veja. Segundo, você precisa de uma fé em ação. Queridos, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção, diga, certeza e convicção de fatos que não se veem. Então fé, ela é a certeza de coisas que esperam e ela é convicção de fatos que não se veem. Então, se eu quero viver no sobrenatural, primeira coisa, eu preciso entender que a fé, ela é essencial e ela nos move ao sobrenatural. A fé, ela é essencial. Mesmo quando eu não vejo um caminho claro na minha frente, a fé nos faz agir baseado na convicção que Deus está fazendo, que Deus está agindo. Então a fé, ela é a convicção, ela é a certeza. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, começamos a ler a Bíblia, queridos, está repleta de homens e mulheres que se moveram por fé, que agiram por fé. E a Bíblia diz sobre o resultado da fé desses homens. E a minha pergunta é: se nós temos tantos modelos na Bíblia, por que ainda nós nos movemos na força do nosso braço? Entenda uma coisa, eu gosto muito de trabalhar a construção dos pensamentos. Pensamento gera sentimento, que gera ações e gera resultado. Tudo começa na onde? Começa na onde? Os pensamentos geram o quê? Sentimento gera o quê? E ações geram o quê? Isso quer dizer que quando você não tem resultado, o problema está na onde? Nos pensamentos. Agora entenda uma coisa: como é formado os pensamentos? Vai, gente, a pergunta de primeiro ano. Como que é construído os pensamentos? Os pensamentos são formados através das nossas experiências, da nossa vivência e do nosso passado. Isso quer dizer que os meus pensamentos muitas vezes são construídos em cima de traumas, de situações boas e ruins que estão armazenados dentro de mim. Agora, sabe por quê? Sabe qual é a melhor maneira de gerar fé? Sabe qual que é a melhor maneira? O pensamento, para ser construído, ele precisa encontrar uma informação. Agora, por que os pensamentos são derrotistas ou derrotados, pensamentos de derrota?
porque nós estamos cheios de lixo dentro de nós. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra de quem? Isso quer dizer que quando eu ouço a palavra, eu estou armazenando dentro de mim informações saudáveis. Quer ver um exemplo? Comece a estudar sobre os heróis da fé, sobre homens e mulheres que conquistaram, que tiveram progresso, que tiveram conquistas através da fé. E aí você começa a encher o seu conhecimento dessas informações. E aí os pensamentos serão construídos. O pensamento, ele precisa encontrar uma âncora. Ele precisa encontrar uma informação. E quando ele busca uma informação dentro de você, o que ele vai encontrar? Informações de fé. Pela fé, tantos homens conquistaram. Pela fé, Abraão. Pela fé, Enoque. E aí começa a falar tantos homens que pela fé tiveram grandes vitórias. E aí você começa a ter um pensamento construído, cheio de homens e mulheres que estão, de informações que estão dentro de você. E agora você começa o que? Se fortalecer na fé. Então agora os seus pensamentos, ao invés de buscar informações de derrotas, de fracasso, ele vai buscar informações agora de coisas saudáveis, de alimentos saudáveis, porque o pensamento, ele vai ancorar numa informação, e se esta informação é uma informação da palavra de Deus, agora eu me torno uma pessoa onde os meus pensamentos serão pensamentos de fé, pensamentos de esperança, pensamentos de vitória, e automaticamente agora eu começo a ter um sentimento diferente, eu começo a ter ações diferentes, e eu começo a ter resultados diferentes. Você consegue entender, queridos, que isso é o grande segredo para nós vivermos aquilo que Deus tem para nós? A grande verdade, queridos, é que a fé é um salto sobre a razão. Porque a razão fala, não tenho, não posso, não vejo. O que aquele jovem via? Ele via um exército cercando a cidade. Mas a fé é um salto sobre a razão. A Bíblia diz que por outro lado Eliseu estava tranquilo. Diga tranquilo. Diga mais forte, tranquilo. E por que Eliseu estava tranquilo? Porque Eliseu, ele tinha uma visão correta do sobrenatural. Ele não via o que o moço via. Ele não via pela razão, ele via pela fé. Ele via totalmente diferente. Entenda uma coisa, queridos. Nós não podemos olhar para este mundo com os olhos naturais, porque a Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Você consegue entender? Nós não podemos olhar para este mundo com os olhos naturais, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A fé, na verdade, é um salto sobre a razão. A fé é uma imaginação, é quando eu começo a ver aquilo que ainda não se concretizou no mundo físico, mas eu começo a ver, eu imagino. Já viu uma criança? A Bíblia diz que nós precisamos ser como uma criança. Já viu uma criança como que ela é? A criança, eu me lembro, o Guilherme, quando era pequenininho, ele olhava assim para aqueles carros assim maravilhosos de 2 milhões. Papai, por que a gente não compra? Por que a gente não compra? Via aquelas casas monstruosas. Papai, eu quero morar ali. A imaginação de uma criança é maravilhosa, e nós precisamos ser como criança. Nós precisamos começar a imaginar como uma criança. Nós precisamos sair da razão e começar a entrar no contexto do sobrenatural, e começar a trazer à existência as coisas que ainda não existem, e começa a mudar a nossa realidade. Isso é fé que nos leva ao sobrenatural. Para, meu irmão, de ficar confessando e declarando miséria, pobreza, derrota, frustração. Tem gente que ama falar de frustração. Tem gente que ama falar de derrota. Tem gente que ama falar de coisas que não prestam. Quando nós olhamos aqui, nós vemos um homem chamado Eliseu que confiava no poder de Deus. E ele agia segundo a sua confiança. Olha só, ele não apenas confiava, mas ele agia. Ele não apenas confiava, mas ele agia. Nós precisamos não apenas confiar, mas nós precisamos agir mediante aquilo que nós confiamos. Aquele menino, aquele jovem estava apavorado, e Eliseu estava tranquilo. Diga tranquilo. A fé em ação nos leva a viver, libera o sobrenatural, nos leva a viver o sobrenatural.
quando nós agimos, queridos, com base naquilo que Deus diz, não segundo as circunstâncias que nos rodeia, nós então vamos ver o impossível. Olha aqui para mim. Quando nós passamos a agir segundo o sobrenatural e não segundo aquilo que vemos, nós entramos no novo nível. Você consegue entender isso? Você consegue entender que sobrenatural exige fé? Lembra do Pedrão? Belo dia, Pedrão vê Jesus andando sobre as águas, e ele olha para Jesus e fala: Jesus, se é o Senhor mesmo, permita-me ir até o Senhor. E a Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e fala: venha. E Pedro então naquele momento ele não se importou com a lei da gravidade, não se importou com a ciência, mas Pedro coloca o pé sobre as águas e ele começa a andar. Após não durou muito, mas ele começou, meu irmão. Ele teve a coragem, a ousadia, ele teve o atrevimento de pensar como fora da casinha, de agir por fé. Ele teve a coragem de colocar o pé fora do barco. Meu irmão, fé sobrenatural nos leva a colocar o pé fora do barco. Tem muito crente que não coloca pés fora do barco em nenhum momento da sua vida. Está lá, não, mas eu preciso da segurança do barco, eu preciso das circunstâncias do barco, eu preciso ficar no barco. E Deus está falando: bota o pé fora do barco e venha. E nós ainda estamos falando que temos fé. Diga: Senhor, abra os meus olhos. Diga: abra os meus olhos. Ele começou a andar. Meu irmão, entenda uma coisa: não espere as circunstâncias mudarem para você começar a agir por fé. Olha aqui para mim. Não espere as circunstâncias mudarem para começar a agir por fé. Você sabe o que eu estou falando, e você sabe para quem eu estou falando. Não espere as circunstâncias mudarem para você agir por fé. Hoje Deus está te chamando a colocar o pé fora do barco, porque Ele vai agir na sua vida. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, toca-os nesta manhã. Você entrou aqui falando para Deus: Deus, eu preciso de uma certeza hoje. E hoje Deus está te falando: não espere as circunstâncias mudarem para agir por fé. Confie, haja com base nas promessas do Senhor em todas as áreas da sua vida. Primeiro, eu preciso que os meus olhos se abram. Segundo, eu preciso de uma fé em ação. Terceiro, veja a proteção sobrenatural de Deus em nossas batalhas. Alguém aqui tem passado batalha? Tem alguém aqui passando batalha? Pode levantar a mão, meu irmão, não tem medo não. Pode levantar os pés também, a gente levanta. Tem alguém aqui passando batalhas? Todos nós passamos batalhas. Agora você precisa abrir os seus olhos para ver a proteção sobrenatural de Deus em nossas batalhas. Olha o que o salmista fala aqui em Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Daqueles que o temem. E ele faz o quê? Os livra. Bata no ombro do teu irmão e fala: vai ter livramento de Deus hoje. Profetiza, você é profeta, meu irmão. Tem livramento de Deus hoje sobre a tua vida. Essa batalha que você está passando tem livramento de Deus. Eliseu sabia que mesmo cercado pelo exército inimigo, ele estava protegido pelas hostes celestiais. Ele sabia que lá fora tinha um exército imenso. Era o que os olhos naturais podiam ver. Mas ele estava tranquilo porque ele tinha confiança. Meu Deus não dorme, meu Deus não cochila,
Meu Deus não tira férias. Meu Deus não deixa nada passar despercebido. Meu Deus não chega atrasado. O meu Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Ele chega no tempo, Ele chega na hora, Ele faz, Ele age. Essa era a confiança deste homem. O sobrenatural, queridos, envolve aqui uma intervenção direta de Deus, do céu, sobre as nossas batalhas e as nossas lutas. Quantas vezes, queridos, nós estamos enfrentando uma luta tão grande que nós falamos: Deus, e agora? Deus nunca deixou você passar por batalha sozinho, querido. Deus sempre esteve contigo. É que você não teve olhos espirituais abertos para ver. E Ele manda te dizer que Ele está com você. Ele não vai te desamparar, não vai te deixar. Lembra da história de Josafá? Queridos, quando eu olho para essa história de Eliseu, uma das histórias mais claras que vem na minha mente é a história de Josafá. Vamos ler só para a gente entender um pouquinho, 2 Crônicas 20, 17. Josafá estava diante de uma batalha humanamente impossível vencer. Josafá, quando ele olhava com os olhos naturais para os inimigos, era impossível vencê-los. Mas agora Josafá, ele decide entrar no sobrenatural, porque ele sabe que no natural ele não consegue. Meu irmão, olha aqui para mim, no natural você não consegue. No natural você não tem força. No natural você não tem arma. No natural você não tem ferramentas. Mas no sobrenatural, meu irmão, no sobrenatural não tem para ninguém. Josafá então, ele estava olhando para o natural e ele disse: Senhor, eu não tenho homens, eu não tenho armas, eu não tenho estratégias, mas agora, Deus, eu vou para o sobrenatural. E aí no verso 17, olha o que o Senhor fala: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Como assim? Porque no natural é normal guerrear para vencer, mas no sobrenatural, Deus fala: vocês não vão precisar lutar nessa batalha. E aí o Senhor fala: tome suas posições. Olha para o teu irmão e fala: tome posição hoje, meu irmão. Fala: tome posição. Permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanime. Olha aqui para mim, não tenha medo, meu irmão. Não desanime. Após estar difícil, não tenha medo, não desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. Meu irmão, olha que coisa tremenda. Deus olha para Josafá e fala: olha, simplesmente toma posição, fica firme, não tenha medo, não desanime. Sai amanhã para a batalha, eu vou estar com vocês. Verso 18. Josafá prostrou-se o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Numa batalha que, ao invés de guerrear, eles fizeram o quê? Adoraram. Tem batalhas, meu irmão, que não é você sair para enfrentar, é batalha que você se prostra. Tem batalhas que você coloca a cara do pó. Tem batalhas que você mergulha na presença de Deus e fala: Deus, eu não tenho armas, mas o Senhor tem. E eu decido agora entrar no sobrenatural. Verso 22. Olha que coisa louca. Quando começaram a fazer o quê? Quando eles começaram a fazer o quê? Numa batalha, num momento de guerra. A Bíblia diz que quando eles começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor fez o quê? Preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá. E eles foram o quê? Eles foram o quê? Diga: derrotados. Quando eles foram derrotados? Quando começaram a cantar, quando começaram a louvar, quando entregaram para o Senhor. A Bíblia diz que o Senhor então começou a se mover, e os inimigos foram o quê? Diga: derrotados. Meu irmão, seus inimigos serão derrotados nesse dia. Deus vai mudar a tua história. Olha o verso 23, os amonitas, os moabitas, eles atacaram um dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los.
E depois de massacrarem os homens de Seir, começaram a lutar contra eles, destruíram-se uns aos outros. Olha que coisa maluca, meu irmão. Verso 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente o quê? Cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Quantos podem aplaudir o Senhor? Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer: Senhor, esta será a minha vitória, será a minha conquista? Queridos, não foi assim não foi diferente com Eliseu. Eliseu estava tranquilo, porque este profeta era um homem que tinha relacionamento com Deus, era um homem que tinha na sua mente, no seu espírito, informações de quem Deus sempre foi na sua vida. Então, enquanto o moço estava aflito, ele estava tranquilo. E nessa peleja, o Senhor já tinha preparado tudo. A palavra aqui era somente que eles deveriam entrar no sobrenatural. Quando Eliseu então ele abriu os seus olhos, ele via ali carros de fogo, ele via ali anjos, ele via ali Deus enviando força para defender, Deus agindo na sua vida. Irmãos, não foi diferente com Daniel quando ele está na cova dos leões. A Bíblia diz que o leão, então Deus fecha a boca do leão. Não foi diferente com Sadraque, Mesaque e Abednego, quando era lançado na fornalha e quando aqueles que foram lançá-los morreram. Mas eles então passeavam com o quarto homem dentro da fornalha, porque nós sempre nas nossas batalhas, quando confiamos em Deus, nós vamos viver o sobrenatural. Ah, meu irmão, Deus vai fechar a boca do leão, Deus vai fazer com que os inimigos sejam confundidos, Deus vai fazer com que a fornalha aquecida 7 vezes mais, para você se torne fichinha, nada vai acontecer. Deus vai mover a sua vida de forma sobrenatural. Essa batalha, meu irmão, você precisa entender, você não está sozinho. Olha aqui para mim, você não está sozinho nessa batalha. Há um Deus forte, há um Deus poderoso, que guerreia contigo, que guerreia por você. É o Deus que muda a história, é o Deus que te dá a vitória. Eu quero que hoje, meu irmão, você saia daqui decidido a viver o sobrenatural. O natural você vê problemas, mas o sobrenatural você vê Deus agindo. Primeira coisa, Deus abre os meus olhos, os olhos espirituais, para que eu veja e eu ande no sobrenatural. Senhor, eu preciso que o Senhor me leve a viver esta realidade. Comece a se mover por fé, não é por circunstâncias, mas pela palavra de Deus. E comece a entender que você tem a proteção do Senhor. Para se mover no sobrenatural, você precisa de três coisas: olhos espirituais abertos, fé em ação e confiança na proteção de Deus. Primeiro, diga: olhos espirituais abertos. Segundo, fé em ação. E terceiro, confiança na proteção de Deus. Diga: confiança na proteção de Deus. Quando isso acontece, nós vivemos o sobrenatural. Eliseu, quando ele olha para o moço, fala: olha só, quando os olhos espirituais, sobrenatural é aberto, você vai ver que é muito maior o número daqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Olha aqui para mim, é muito maior o número daqueles que estão contigo. É muito mais poderoso o Deus que está contigo do que os demônios que estão com eles. E eu quero profetizar, ainda esta semana, uma chave vai ser girada na sua vida. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você fique de pé e você vai agora começar a orar com toda a fé, todo o fervor. E você vai começar a tomar posse daquilo que você talvez está vendo que precisa mudar na sua vida. Hoje é o dia que você vai assumir governo sobre algumas áreas. Você vai parar, meu irmão, de ser uma pessoa que fica lá: ah, Deus, por que não acontece? Não, você vai se posicionar. O que o Senhor falou para Josafá? Tome posição, fica firme,
Não tenha medo, confie. E veja o que eu farei. Meu irmão, você vai tomar posição agora. Talvez hoje você precisa tomar posição dentro do seu casamento. Deus, eu estou cansado de um casamento que vai e volta, vai e volta. Agora eu vou aprumar, agora eu vou viver o segredo que o Senhor tem para mim. E agora eu vou me posicionar, vou me tornar um marido melhor, uma esposa melhor. Deus, eu vou me posicionar diante dos meus filhos. Eu vou me tornar um pai presente, uma mãe amável. Eu vou me posicionar diante das finanças. Eu sei que Deus quer mudar as finanças da minha vida, da minha casa. Eu vou me posicionar diante do diagnóstico médico. Não importa o que os médicos dizem, o que importa é o que a tua palavra diz. E você vai começar a agir por fé agora. Você vai começar a se mover por fé. E você vai começar a ser um soldado guerreiro. Para, meu irmão, de ser esse soldado covarde, medroso, apavorado, amedrontado, cheio de trauma, cheio de medo, cheio de insegurança. Começa a ser um homem cheio do poder de Deus, uma mulher cheia do poder de Deus, que não fala miséria, que não fala derrota, mas confessa a palavra de Deus e vive segundo o segredo que Deus tem para a sua vida. Comece a orar e comece a dizer: Pai, eu creio, Pai, eu creio, Pai, eu tomo posse, Pai, eu tomo posse, Pai, no nome de Jesus, eu tomo posse daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Começa a falar, começa a orar, começa a declarar.